cortes aí, né? Que eu não sei muito bem. Fica tranquilo, não cobro nada por isso. Nada, cara. Acho que o nosso trabalho ele acaba sendo divulgado indiretamente e o seu também, né? Com certeza. Então um ajuda no outro, né? É. Mas agora volta a falar do que você estava falando antes, que era de como que você começou aqui. Então comecei, tava trabalhando como advogado na CPFL, e aí quando eu conheci o modelo de negócio, e o modelo de negócio não, a policy, né? Eu confesso que na época eu não dei tanta bola assim para contratar um seguro, porque eu imaginava que por ser jovem não tinha essa necessidade, né, de ter um seguro naquela época. Daí no caso é seguro de quê? Era seguro em vida, não era nem o seguro de vida de banco, né? Em vida? Seguro em vida. Seguro em vida e seguro de vida são diferentes. A gente fala que é diferente porque normalmente quando a gente fala de seguro de vida, a gente lembra daqueles seguros de banco que são associados à morte, talvez até à invalidez. Sim. Então é deixar um dinheiro para quem ficou no caso de uma ausência, né? Mas hoje em dia o seguro mudou bastante. Então o seguro que a gente vem trabalhando, a gente chama ele de seguro em vida. Que são proteções para garantir a continuidade da renda daquela pessoa que por algum imprevisto de saúde não pôde mais trabalhar. Então, entendi. Repõe aquela perda financeira que ele está tendo ali no momento. Então o de vida seria casos de morte e em vida seria por incapacidade de trabalho. Exatamente. Então, por exemplo, uma família que o marido, né, teve ali um caso de um diagnóstico de um câncer, ele teve que se afastar do trabalho para fazer um tratamento. Então nessa situação ele não tem nem como trabalhar e a renda que ele dependia do trabalho dele foi a zero. Só que as contas de casa continuam chegando, né? Conta de alimentação, família, escola, esposa. Como é que ele vai dar conta nessas horas? Abrir mão de reserva financeira acaba sendo alternativa. Ou então vender patrimônio quando não tem reserva financeira, pedir ajuda de terceiros, né? A gente está acostumado a ver vaquinha na internet. Acontece muito, né? Então evitar, né, de ter que destruir tudo aquilo que a gente veio construindo. A gente mantém aquilo que já construiu através do seguro, né, para proteger tudo que a gente já construiu. É muito caro? Isso é para qualquer um? Ou... Qualquer um, cara. Todo o trabalho que a gente faz aqui ele é bem personalizado, feito sob medida, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então, por exemplo, eu não tenho filhos e sou autônomo, né? Ninguém hoje depende da minha renda. Eu consigo ter um seguro que faça sentido para mim, para esse perfil? Sim. A gente não vai pensar num caso de uma morte, a gente vai pensar no caso, por exemplo, poxa, esse é autônomo, ele trabalha usando as mãos, então quer dizer que se ele quebra a mão e o braço, né, como é que ele continua gerando renda? Então a gente tem um seguro de quebra de ossos voltado para proteger esse patrimônio que gera renda. Sim. Agora, poxa, eu já tive na minha família, André, um histórico de cirurgias por conta de um apendicite, eu tenho uma preocupação em relação a um tempo de hospitalização e sem poder trabalhar, como é que eu faria para poder manter as contas em dia? Então tem uma cobertura chamada renda hospitalar para poder proteger a renda durante o período que ele estiver hospitalizado, né? E claro, é aquela coisa, a gente faz seguro sem querer usar. Sem querer. Então é melhor realmente pensar em nunca precisar, mas se um dia acontecer algum imprevisto é melhor ter. Sim. E o seguro ele tem que ser confortável financeiramente no teu bolso, não é uma coisa que vai te onerar, né? É uma coisa que vai ali te dar aquela tranquilidade. Você tem ali um pequeno percentual da tua renda associado a uma proteção. Sim. E o restante como você normalmente deveria utilizar, né? Para poder custear seu padrão de vida, para poder investir. Sim. Você já teve algum cliente ou ficou sabendo de algum caso que a pessoa se machucou de propósito para poder estar recebendo o seguro em vida? Cara, nunca tive nenhum caso desse, não soube. Mas eu acho que pode acontecer, né? Da pessoa querer, poxa, será que se eu quebrar o meu braço aqui, eu consigo receber essa indenização? E é difícil até da seguradora conseguir separar o joio do trigo nesses casos, porque basicamente o que vai acontecer é quando a pessoa fraturar, vai ter ali a necessidade dele ir até o hospital para poder fazer um raio-x, vai vir o laudo informando a quebra do osso e muitas vezes a gente vai pagar diante dessa documentação que comprova a existência da fratura. Mas na explicação do médico, né, muitas vezes quando vem o laudo, o médico pergunta ao paciente o que ocorreu para poder ter havido essa fratura, né? Sim. E se ficar algo desconexo ou se houver alguma informação de alguém, né, sabendo que ele fraudou o caso da indenização,
aí talvez ele tenha que responder depois civilmente para poder reparar esse prejuízo que ele causou à seguradora. Mas não tivemos nenhum caso assim, de alguém que tenha provocado um acidente. Eu conheço uma história que é lá do Japão, na verdade. Eu acho que é um cara que trabalhava com o tio da minha esposa. E ele trabalhava cortando peixe. Eu acho que é alguma coisa assim, cortando peixe. E ele sabia que se ele se machucasse durante o trabalho, isso aqui, ele ia receber uma bolada de dinheiro, uma indenização. Então ele foi lá e cortou o próprio dedo com a faca. Arrancou o dedo fora? Arrancou o dedo. Um pedaço do dedo, né? Pegou aqui, arrancou o dedo fora. Aí foi lá, recebeu uma indenização. Nossa. Daí, depois de um tempo ele ficou sem trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, mais uma parte do dedo. Ele fez isso 3 vezes, recebeu as 3 vezes. Poxa vida, isso é complicado. Sobre isso é engraçado, assim, na Prudential, né, existem, nas condições gerais, informações sobre o que é coberto e o que é caso de exclusão também. Sim. Então, por exemplo, se você fraudar o seguro e a Prudential souber de alguma forma, ela vai considerar um caso de exclusão por fraude, né? Mas existem casos também que naturalmente podem acontecer, mas não geram um impacto financeiro que seria considerado indenizável. Esse exemplo que você deu hoje, em qualquer seguradora, se você quebra a pontinha do dedo, ou até mesmo perde a pontinha do dedo num acidente, teve ali um prejuízo físico para você, mas financeiro não teve. Você acabou continuando a vida normal, enfim, foi lá, alguns dias teve que ficar com o dedo enfaixado, né, até cauterizar aquela ferida e tal, mas financeiramente você continuou com a tua vida normalmente. Então, como não houve impacto financeiro na tua vida, impacto grande, não teria o porquê de receber uma indenização, né? A mesma coisa, por exemplo, que um carro que bate, só risca a lataria. Riscou, às vezes você fala, cara, isso aí não vale a pena nem consertar, porque pagar franquia para isso acaba ficando caro, né? Tem franquia que custa um valor elevado. Então você vai deixando ali várias batidinhas, até ter uma batida maior, para daí fazer sentido você ter como um reparo, né, da seguradora. Então a mesma coisa, se tiver pequenas coisas ali, não são tão indenizáveis. Vou te dar um exemplo. Alguém que ficou hospitalizado apenas um dia, foi com sintoma de gripe para o hospital e chegou lá, a pessoa falou, olha, não sei se isso aqui é gripe, não sei se isso aqui é dengue, é bom você ficar em observação de hoje para amanhã para a gente só verificar se não é nada mais complicado. Sim. Faz uma bateria de exames e fala, não é gripe, pode voltar para casa. Cara, de um dia para o outro, às vezes o impacto financeiro é tão pequeno que não justifica ter uma indenização. Agora, imagina alguém que já fica 5 dias ou mais hospitalizado, devido a qualquer motivo, por dengue ou devido a alguma situação de um acidente que ele ficou lá com a perna engessada enquanto ele não estava hospitalizado, daí já não há um impacto financeiro a ser indenizado, porque 5 dias é quase, né, um quarto da tua semana sem gerar renda. Então tem essas regras, né? A partir do 5º dia você vai receber de forma retroativa desde o 1º até o tempo que você ficar em hospital. No hospital. Caso a pessoa fique incapacitada pelo resto da vida, como funciona? Depende de cada caso, né? Então, por exemplo, a pessoa que ficou incapacitada pro resto da vida devido a um acidente, sim, e perdeu o movimento de um braço ou de uma mão, perdeu a visão de um olho, existe uma cobertura para isso, chamada invalidez parcial ou total por acidente. Então, um exemplo, alguém que estava andando de moto e aí sofre um acidente e perde o movimento da perna. Mas às vezes ele nem perdeu a perna, mas perdeu o movimento aí devido a esse acidente. Então, tem um recebimento de uma indenização que garantiria para ele a substituição da renda que ele tinha pelo seguro por toda a vida. Tá, só me reforça uma informação. Essa indenização, ela vem de uma vez ou vem... Você pode programar da maneira como você quiser. Você pode receber como se fosse uma aposentadoria mensal, ou você pode receber o valor de uma única vez. De uma única vez. Você pode dar 2 exemplos, os exemplos dos maiores valores que você já viu? Ah, sim. Que já viu acontecer. Um que a pessoa pediu toda a indenização de uma vez e um que ela gostaria de uma aposentadoria, assim, recebendo mensalmente. Como eu tô aqui há 4 anos, Rodrigo, eu não me lembro de um caso que alguém tenha optado por receber de forma parcelada. Parcelada. Porque parece que em muitos casos acaba sendo mais vantajoso ele receber
o valor integral e ele dispor disso de forma parcelada, não dependendo da seguradora para receber. Se ele quiser em algum mês receber utilizar um valor maior, ele tem essa flexibilidade, né? Então, nesses 4 anos eu vi casos de pagamento integral. Existem pagamentos de valor pequeno de indenização, mas para cobrir o impacto que foi pequeno, existem casos de pagamento de indenização no valor alto, né? Eu mesmo não paguei, mas nós estávamos falando há pouco aqui de um caso de um médico que sofreu um acidente de moto, porque ele trabalhava de carro, Sim. mas quando ele ia ver a namorada dele, ele ia de moto numa cidade que ficava a 100 km da cidade dele. E antes mesmo dele ser aprovado pela seguradora, porque tem um período de análise médica para confirmar se ele tem... ele tomou uma decisão de querer ser cliente. Sim. Mas nesse período, até ele efetivamente poder ser cliente, Sim. é feita uma análise médica sobre a saúde dele para saber se de fato ele teria saúde boa para ser cliente. Não é qualquer pessoa que vai poder ser cliente devido a questões de saúde. Então, quando a gente entra com ele para analisar a saúde, a gente tem um pagamento de uma mensalidade para fazer a movimentação da área médica, e a mensalidade é o valor que ele definiu. Enquanto ele está sendo analisado, né, se ele tiver problemas de acidente e isso causar uma sequela de alguma cobertura que ele teria ali em análise, ele recebe indenização. Recebe também. Recebe. Então, nesse caso, no dia seguinte a essa decisão dele se tornar cliente, ele foi pegar a moto para poder ver a namorada dele. Ele se acidentou, teve um traumatismo craniano batendo a cabeça no guarda-reio central de uma pista, e aí ele recebeu, a família, né, recebeu a indenização, R$2 milhões. 2 milhões? Nesse caso, 2 milhões. Mas eu falo que essa é uma indenização ainda pequena, porque hoje a Prudential trabalha com coberturas até de R$100 milhões. 100 milhões de reais. Uhum. Tem gente que nem consegue imaginar esse número, né? Eu vou te falar que às vezes 100 milhões é difícil de imaginar, mas para alguns clientes pode parecer muito pouco ainda, né? Pode parecer muito pouco. Para quem fatura muito mais do que isso no mês, por exemplo, isso pode parecer pouco. Porque hoje em dia, no Brasil principalmente, está crescendo muitos novos bilionários, milionários. Exato. Pensa, por exemplo, sei lá, Pablo Marçal, pensa naquele Alfredo Soares, né? São caras que faturam muito dinheiro todo mês, então... Saindo prejuízo com uma indenização de 100 milhões, né? Tá bom, 100 milhões paga aqui 6 meses do meu padrão de vida, né? Mas e os outros 6? E os outros 6. Cara, então, vamos supor, Pablo Marçal quer ser seu cliente. O que você indicaria para ele? E caso acontecesse alguma coisa grave, o quanto que ele receberia? Sim. Cara, vamos pensar o seguinte. Hoje, alguém que tem um carro de 100 mil reais quer fazer um seguro do carro. Para evitar que um prejuízo qualquer ali de um acidente, um imprevisto, ele tenha a perda daquele valor investido. Agora, imagina um carro de 1 milhão. Poxa, agora é um carro 10 vezes mais caro. Não vou fazer seguro? Imagina um carro de 2 milhões, um carro de 10 milhões. Quando a gente fala em carro, a gente associa naturalmente ao GT, ao seguro, porque é um valor elevado para a gente poder conquistar aquele bem, né? A gente não quer perder ele em qualquer imprevisto virando a esquina de casa. Então, você sempre pensa em resguardar. Para quem tem um patrimônio de 1 milhão, para quem tem um patrimônio de 100 milhões ou até de 1 bilhão, faz sentido proteger, né? Você não quer abrir mão de ter um prejuízo enorme dentro de anos na sua vida trabalhando para conquistar aquele patrimônio. Então, é garantir que no momento de imprevisto você tenha todo o respaldo financeiro de uma seguradora para que antes de você usar o teu próprio patrimônio como teu seguro, você tenha um valor de indenização para proteger tudo isso, para garantir que você não tenha que abrir mão do teu padrão de vida no imprevisto. Então, acho que o que o Pablo Marçal conquistou, eu não teria assim muita coragem, eu acho, de abrir mão facilmente, né? Ele ia ver sentido no seguro. Então, e como ele é cliente? Ele é cliente. Ele é cliente. Então, eu acho que ele, se ele visse necessidade, né, de ter uma proteção, eu imagino que para casos de doenças graves, em vez dele vender um helicóptero, né, ele preferia ter um seguro no valor do helicóptero, que custaria para ele muito mais barato, então financeiramente é mais vantajoso. Com certeza. Cara, inclusive eu não sei se você... Eu não entendi direito se você tem interesse de engajar o seu Instagram, mostrar mais o seu trabalho, mas se você tiver, se você fizer um quadro desse de como seria se tal famoso contratasse nosso serviço, entende? Bem bacana, bem bacana. Eu acho que pode engajar bastante. Pode.
Pode, nós temos vários famosos que são Sim. clientes da Prudential, uma vez ou outra eu sempre posto, né? Sim. Tem o próprio Alfredo Soares, que ele é cliente da Prudential, e ele fala que na época, quando ele conheceu a Prudential, é porque ele estava vivendo o luto do pai dele, que se ausentou também de forma imprevisível, e ele teve que pagar as contas do inventário, e isso pesou para a família. Então ele viu que se ele tivesse uma proteção como essa, também até mesmo voltado para um futuro inventário, ele teria deixado uma tranquilidade, porque ele não queria que ninguém passasse o que ele passou. Então, no primeiro momento, essa era uma preocupação. Com o passar do tempo, casado depois, ele pensou na responsabilidade que ele tinha para manter as contas de casa, caso ele não estivesse aqui, ter a certeza que a esposa poderia tocar tudo sozinha, né? O dinheiro teria ali a função de substituir a renda dele. E depois, com a chegada do filho, veio mais uma preocupação. Poxa, agora eu tenho uma responsabilidade ainda maior, né? Não é só minha esposa que hoje pode depender de mim, mas meu filho depende financeiramente de mim. E se eu não estiver aqui amanhã, eu vou ter a certeza de que ele vai continuar estudando em boas escolas, me fazendo presente mesmo estando ausente, né? Então, ele consegue dar continuidade ao projeto que ele tinha para os filhos deles mesmo estando aqui. Falando nisso em família, existe algum pacote familiar? Na verdade, o seguro que a gente faz aqui, Rodrigo, ele é totalmente individualizado. Totalmente individualizado. Totalmente individualizado, porque quando a gente desenha uma estrutura, muitas vezes o marido pode ter uma conta, uma responsabilidade diferente da esposa, né? Então, por exemplo, o marido que é pilar financeiro ou a esposa que é o pilar financeiro. Se acontece um imprevisto com a esposa que é pilar financeiro e o marido depende dela financeiramente, concordo que o impacto para ela, né, para a família é bem maior se algo acontece com ela do que com ele, nesse caso. Sim. Então, a gente tem que analisar as necessidades. A idade também é um fator de risco, né? Por exemplo, uma pessoa que faz um seguro hoje aos 20, 30 anos de idade tem um risco diferente de alguém que faz um seguro aos 60, 70 anos de idade, né? Então, a gente tem que entender qual é o risco para a seguradora e dimensionar de acordo com cada momento. Fatores de comorbidade também, né? Tem pessoas que estão com a saúde ok, a família também está toda com a saúde em dia, isso representa um risco menor para a seguradora. Agora, pensar em alguém que já teve um histórico de saúde envolvendo câncer, infarto na família, é diferente de alguém que nunca teve. Então, isso também revela um risco maior para a seguradora. Então, por isso, o custo de uma proteção acaba sendo maior também. Então, quanto mais acabada a pessoa for, mais caro fica. Tipo isso. Tipo isso. Pensa que a seguradora, na verdade, ela está comprando o risco, né? Ela fala assim, cara, deixa eu ver aqui, o Rodrigo, eu posso protegê-lo, mas eu quero só ver qual que é o risco que ele representa para mim. Ah, poxa vida, o Rodrigo tem um histórico de saúde na família que é meio complicado, né? Já teve pessoas na família que já tiveram câncer, tem uma irmã com a idade nova. Então não depende só de você também, mas do resto, do histórico familiar também. Também isso vai influenciar nos valores e até na impossibilidade ou não de contratar um seguro. Sim. Eu tive um caso de um cara novo, bem novo, a mãe dele contratou um seguro comigo, mas ela falou, André, conversa com meu filho, né? Meu filho é novo, então o seguro vai ficar bem mais barato para ele. Só que foi engraçado, porque nas conversas assim, né, um cara super normal, tranquilo, vigoroso na saúde, ele falou, André, eu tenho um caso de, esqueci o nome, tremor essencial. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Tremor essencial é uma pessoa que ela tem ali como se fosse um fio desencapado no cérebro que fica com uma tremedeira, isso, né, não afeta a atividade dela no dia a dia, não gera nenhum problema para ela, mas para a seguradora, a pessoa que tem esse caso pode ter uma relação futura com doenças neurológicas, então é um risco que a seguradora quer evitar, porque mais para frente pode ser que ela realmente precise em pouco tempo ter que indenizar. Então isso pode custar mais caro ou até mesmo inviabilizar. E como na família já tinha outras questões de saúde associadas... Então do filho saiu mais caro do que o da mãe? No filho, na verdade, nem foi aprovado. Nem foi aprovado. Então o filho que tinha 26 anos não foi aprovado pela seguradora, mas a mãe que tinha 50 anos teve aprovação. Teve aprovação. Então esses casos... Existe sim casos que as pessoas não são aprovadas, não é qualquer um. Não, existem muitos casos que a pessoa não é aprovada, cara. E essa é uma diferença que a gente fala de seguradoras sérias no mercado, né? Porque você vender um seguro, você pode vender para qualquer pessoa. Agora, pagar a indenização é diferente, né? No passado havia um risco da pessoa pagar por um seguro e não receber, porque existe uma regra no Código Civil que obrigava a pessoa que durante a vigência da apólice ela precisava avisar a seguradora toda vez que ela tivesse uma alteração na sua saúde.
sob pena de perder até a indenização. Porque durante esse período, se você tivesse uma alteração, a seguradora teria a alternativa de cobrar mais caro, considerando que o risco foi mudado, ou até mesmo de cancelar o seguro, porque o risco dali para frente poderia ser muito grande e ela não aceitar. Isso era uma regra que tinha no Código Civil. E na Prudential a gente fala que era uma exceção das outras seguradoras, porque ela renunciava a esse direito. Uma cláusula, ela falava que, olha, mesmo que você tenha uma mudança na sua saúde, a gente não vai utilizar desse direito para poder cancelar a pólice com você, ou para poder reduzir coberturas ou cobrar mais caro. Então a gente chamava isso de congelamento do risco. No momento que você contratou a tua pólice, dali para frente você pode ter qualquer alteração na tua saúde, mas nada disso vai impactar na perda desse direito. Entendi. Então, isso veio mudando, depois a legislação em 2024 mudou e obrigou todas as seguradoras a seguirem essa mesma linha. Então, supostamente, eu tenho 24 anos agora. Se eu quero começar a utilizar dos seus serviços agora, vai sair mais barato do que se eu quiser daqui a 10 anos, 1 ano, 2 anos. De hoje para o ano que vem, se mudar a sua idade, o seguro vai ficar mais caro devido ao fator da idade. Mas sempre vai ser as mesmas parcelas ou conforme eu vou envelhecendo, tendo problemas, vai aumentando? Na cobertura que a gente chama de vitalícia, que é o carro-chefe da Prudential, né, chamada Vida e Saúde, protege casos de morte, de invalidez e até mesmo de doenças graves. É a única seguradora hoje no Brasil que tem essa proteção voltada de forma vitalícia para doenças graves também. Um pacote completo. Um pacote completo. E ela não vai ter alteração do valor em razão da idade. Só vai ter o reajuste do IPCA, como em qualquer seguradora e como em qualquer produto que a gente compra hoje, né? De streaming, de TV, de enfim. Então é algo quase irrelevante. Algo pequeno. É irrelevante. E você pode, inclusive, optar por não utilizar do reajuste das parcelas pela inflação para manter o mesmo valor, só que isso vai manter também o mesmo valor de indenização. E o que 100 mil garantia para você de tranquilidade nesse ano, daqui a 10 anos, se você não aplicar esse reajuste, esses 100 mil vai ser bem menor do que para você lá na frente. Então, o valor da indenização é reajustado pelo mesmo índice, assim como o valor das parcelas que você paga também. Então, para nós, como clientes, é vantajoso. É igual... Antigamente, com R$50 a gente fazia o mercado, né? Agora, R$50 você leva um chocolate. Nossa, cara, me lembro. Que idade você tá? 24. 24, você é novo pra caramba. Na época, você não era daqui de Campinas, era antes, não? Eu fiquei daqui quando eu nasci até os 19 anos. 19. Eu nasci aqui também e no próprio Galeria, na época, quando tinha uns 15, 20 anos, eu vinha bastante pra cá. E tinha uma lojinha chamada Fan House, não sei se você já ouviu falar, que era, você ia lá para jogar fliperama e você conseguia trocar os pontos que você conseguia fazer na máquina por uns tickets. E esses tickets você levava lá numa loja e poderia pegar brindes, tipo caneta, chiclete. Já fui um desses. É, muito gostoso, cara. Eu me lembro assim, que com R$5 você ficava jogando a tarde inteira. R$5 a tarde inteira. Meu pai me dava R$20, eu ficava jogando, eu vinha no cinema, comia o lanche do Mac e depois eu ficava jogando a tarde inteira na Fan House com R$20. Cara, isso uns 20 anos atrás? 15? Ah, por aí, uns 15 anos atrás, 15 cara. Anos. 15, 20 por aí, porque eu já tô com quase 40, 20 anos, mais que 20, mais que 20. Outra realidade, né? É, surreal, cara. Essa época foi muito boa. E hoje R$20 eu pago no lanche do Mac, né? Não paga, não paga. É foda, cara. Mas é isso, cara, assim, você por ser novo, Rodrigo, é muito bom pra quem tem essa condição de pensar em ter o plano B, essa consciência, quando é novo, nossa, é muito vantajoso. Eu contratei quando eu tinha 31. Se eu tivesse deixado pra contratar hoje, quase aos 40, com 39, o preço seria o dobro. E aí talvez eu, nesse momento, nem queria contratar pelo valor, entendeu? Entendi. E se deixar mais pra frente, vai ficando cada vez mais caro. A vantagem de você poder contratar quando é novo ainda, tendo capacidade, cara, você vai adquirir uma vantagem que poucas pessoas têm na Prudential hoje. Me fala aí uma média de valores para uma pessoa de 20, 30, 40 anos. Vai variar, porque não existe uma média. Vamos pensar assim. Uma pessoa saudável, sem muitos problemas. Te dar um exemplo, por exemplo. Vamos imaginar que você tenha 24 anos e hoje ganha R$10 mil.
Uma mesma pessoa médica, vamos pensar, tem 24 anos também, está ganhando, por exemplo, 40 mil reais por mês. Então o valor que ela recebe influencia. Na verdade, o impacto que ela pode sofrer que vai influenciar. Porque como o trabalho é feito sob medida, se amanhã você deixa de trabalhar, ficar um ano sem trabalhar, você tem uma conta durante cada mês 10 mil, um ano, 120 mil reais para pagar. Aquela pessoa que tinha uma conta de 40 mil reais por mês para pagar, em um ano, 480 mil. Então, 120 mil é uma proteção que a gente pode pensar. 480 mil reais é uma outra proteção que a gente tem que pensar no caso daquela pessoa. Então, vai variar de acordo com a necessidade. Não posso falar que existe uma média de valores de acordo com a idade, porque daí eu estaria... Entendi. O mais barato que você já viu saiu quanto? Que você já viu, cara, experiência? Eu acho que tem planos que dá para fazer a partir de 120 reais por mês. 120. Bons planos, né? Bons. Daí esse de 120, caso aconteça alguma coisa... Você tem ali vários respaldos, né? Poxa, a gente vai fazer um contexto de muitas proteções, né? Poxa, eu tenho uma preocupação com doenças graves, tenho uma preocupação com uma quebra de osso, tenho uma preocupação, no caso da minha ausência, a minha família ter um recurso financeiro ali para ter um suporte, né? Então, morte também pode ser preocupação de algumas pessoas. Então dá para estruturar um bom planejamento, começando com 120, 130. Que bacana. E eu acredito que o leque de trabalhadores que vocês têm deve ser muito grande, né? Tem algum que predomina mais? Cara, todo mundo pode ser cliente hoje, mas lógico que existem aquelas pessoas que se preocupam mais com o plano B, principalmente aquelas que hoje dependem da própria renda para poder se manter. Sim, tipo cirurgião, massagista... Qualquer profissional da área da saúde que seja autônomo tem uma preocupação, né, hoje de ter um respaldo financeiro, que está lidando diariamente com casos de situações de saúde imprevisto dos seus pacientes. Então, eles têm uma consciência muito maior que outras pessoas. Mas, poxa, imagina um empresário, é a mesma coisa, né? Um cara que tem uma loja ali de roupa. Amanhã ele sofre um acidente e não pode dirigir até o trabalho durante um período. Então, como é que ele vai fazer para poder estar lá? Né? Ou então, poxa, não, fiquei hospitalizado, a loja vai ter que ficar fechada. Só que as contas chegando. Então, qualquer pessoa que tenha essa consciência, né, da importância de ter um respaldo no plano B, vai acabar vendo sentido. Mesmo que a CLT. Mas CLT tem uma certa segurança. A impressão que a gente tem é que sim, né? Mas a segurança que a gente tem, ela pode mudar a qualquer momento. Imagina alguém que hoje trabalha como CLT, tem uma renda de 10 mil por mês. E diante de um diagnóstico de uma doença grave, tem que se afastar por meses ou até um ano também, ou até às vezes 2 anos. Vai ter só um respaldo do INSS. Só que é bem diferente, né? O que você recebe no INSS e o que você recebe de salário. E essa diferença, normalmente a empresa não paga. Então, a gente tem que pensar na reposição dessa perda financeira entre o que ele ganha do INSS e o que ele teria de renda no trabalho, para poder garantir para ele o padrão de vida que ele tinha e evitar que ele desfaça de patrimônios que ele veio acumulando ao longo dos anos. Caramba! Até quem é magistrado, quem é promotor de justiça, né, que tem uma segurança pensando, por exemplo, nossa, eu tenho umas garantias aqui que poucos CLTs têm hoje. Mas a gente sabe também que num caso de doença, as despesas acabam sendo maiores do que alguém que está saudável. Né? Você não conhece alguém saudável gastando muito mais do que alguém doente, né? Ao contrário, normalmente. Então, no momento em que as despesas normais elas podem extrapolar, aquela diferença ali do que você ganhava para o que você está gastando pode começar a correr teu patrimônio. Então, você tem que ter também pensado numa ideia de ter um plano B para esses imprevistos que podem gerar um impacto financeiro bem maior do que o que você normalmente teria de respaldo. Sim. E existe algum perfil de pessoa, além dos não aprovados, que não sejam o seu cliente? Seja algum tipo de profissão? Existem casos, sim, de pessoas que têm uma profissão de risco ou que têm um hobby de risco que acabam não tendo aprovação, né? Por exemplo, um policial militar. Ele sai de casa armado para enfrentar a criminalidade. Esse cara todo dia está sujeito a um risco de morte, né? Então, a seguradora não trabalha com proteção para esse tipo de profissional. Que seria, na verdade, o ideal, né, no cenário de preocupação. Poxa, esse cara está num risco muito maior, deveria ter uma proteção muito, né? Ele que deveria estar protegido. Mas, no fim, pensando pelo lado da seguradora, ela está comprando o risco de alguém que tem um risco bem diferente. Bem alto. Né?
Então, no caso dele, existe seguro de vida também que aceite, não? Deve ter, mas no caso da Prudential... Não, é porque é em vida que vocês estão falando. É, em vida, mas o de vida também, que é associado à Também morte, também tem. Mas o foco da Prudential hoje são proteções em vida. Em vida. E um policial, ele tem esses riscos todos igual aos nossos, né? De ter uma doença grave, de ter um acidente, de fraturar um osso, de ficar hospitalizado devido a um momento qualquer. Mas o risco maior dele ali, enfrentando a criminalidade, é de morte, né? E então a seguradora, acho que ela entende que é um risco que ela não pode comprar. Imagina se ele tivesse só policiais, né, de seus clientes, tá? A seguradora teria um risco muito grande. Mesma coisa. Os bandidos vão lá, atacar os policiais, morrem tudo de uma vez. Aí, como é que paga tudo isso? Exato. E até associa com um seguro de carro, cara. Pensa assim, quando você vai contratar um seguro de carro, ela vai te perguntar, você para teu carro onde? É estacionamento coberto ou é estacionamento a céu aberto? Ah, é coberto, legal. Você para dentro de casa ou fora de casa? Ah, é dentro de casa. Tua casa é em condomínio ou é fora de condomínio? Fora de condomínio. Então ela vai vendo qual é o tamanho do risco para entender qual é o valor que isso vai ter para você, dimensionado de acordo com o teu risco, né? Agora pensa alguém que mora num bairro afastado, que tem um carro caro e que para fora da rua, num lugar descoberto, enfim, o risco é bem maior. Então ela vai te precificar ou às vezes até pode falar, olha, esse carro aqui de colecionador é tão complicado porque todo mundo quer ter e é um risco muito grande de ser roubado. E as peças você também não encontra facilmente. Então a gente fazer um seguro para esse carro fica inviável para a seguradora, né? Então tem casos que o cara não consegue fazer seguro. Caramba. Então eu acho que esse exemplo ficou bem mais fácil para qualquer um entender, comparar com um carro aí, porque querendo ou não tem que ter uma análise, né? Tem que ter, cada um representa isso de uma forma diferente. E o carro também. E sobre o carro, você sabe se tem carros que não são aprovados pelo seguro? Tem. Cara, por exemplo, esse exemplo que eu falei, né? Carro de colecionador, muitas vezes você não consegue fazer o seguro. Ou então carros que tiveram muitos anos já de tempo de trabalhando, né? Por exemplo, um carro de 20, 30 anos. O segurador vai falar, cara, a qualquer momento esse carro aí vai parar, dá problema no motor, ou então alguém pode ver interesse na venda de peças desse carro, como está ficando cada vez mais difícil, né, de achar peças, então é extremamente visado. E aí, poxa, pode ser que qualquer hora alguém queira roubar. Então a seguradora pode falar, olha, não faço a cobertura desse risco para esse carro. Caramba. Tem bastante. Eu acho que agora ficou claro sobre como funciona o seu trabalho agora. Acho que para associar com o seguro de vida, cara, a gente acaba fazendo muito sentido, né? A gente fala, por exemplo, hoje ninguém consegue mais pensar em ter um carro e não ter um seguro de carro. Sim. Porque a gente tem consciência de que amanhã bate o carro e a gente não está preparado para isso. Então, a gente quer transferir esse risco para a seguradora, ninguém absorve esse risco, né? Agora eu pergunto para a pessoa, poxa, o que ela vê mais valor? É no carro ou na própria vida? Né? E aí a pessoa já, putz, agora entendi onde você quer chegar. Quer dizer que eu faço seguro para o carro, eu dirijo o carro, eu também posso sofrer com um acidente e uma sequela grave de não poder trabalhar e eu estou protegendo um patrimônio que não gera renda, né? E hoje tudo que eu tenho conquistado, até mesmo o carro, depende da minha renda. Então eu tenho que fazer um seguro para minha própria renda. Essa frase que você falou é forte, viu? Tem que fazer um vídeo sobre ela também. Qualquer coisa eu corto aí. Depois você vê se dá pra cortar, cara. Caramba. Mas então quando a gente associa ao carro, acaba sendo mais fácil da pessoa ver valor, assim, sabe? Pior que foi um bom exemplo. Porque se você está dirigindo o carro, paga o seguro, bate o carro, você pode sofrer acidentes muito graves, que pode te possibilitar de muitas coisas. Pois é. E o carro tá lá com seguro e você não, né? Hoje mesmo eu ouvi um outro life planner falando, cara, imagina só, qual é a diferença entre nós dois, né? Você tá com 24, eu tô com 40. Você é casado, eu não sou. Mas a gente saiu de casa, a gente se despede muitas vezes da esposa, ou então dá um beijo lá, ó, deixa eu ir trabalhar. Então você pega o teu carro, eu pego o meu carro. Só que no caminho, a gente vê alguém, né, que se acidentou, que também estava na mesma situação que a gente. Se cumprimentou a esposa, saiu de casa para trabalhar e não imaginava que poderia encontrar um caminhão de frente ali. Então, não está no nosso controle, né, cara? São situações que a gente pode a qualquer momento viver, tá todo mundo sujeito ao mesmo risco. Então, independente da idade, independente dos fatores de saúde, um acidente não tem como a gente prever.
E é complicado. Você já pensou em ser um contador de história? Cara, eu tô tentando trabalhar para isso. Tem até curso, né, de storytelling, né? Tem. Eu preciso fazer. Cara, inclusive eu acho que combina com você, viu? Você consegue contar uma história e fazer a gente imaginar na cabeça. Teria que trabalhar melhor isso, porque eu também acho que convence, né? Eu acho que faz a gente refletir bastante, Com né? certeza. Mas, cara, eu acho que tem umas técnicas, né? Não é qualquer jeito que você conta, assim, que gera essa... Não, mas pra alguém que não estudou, não tem conhecimento sobre, você tá acima da média. Ah, que bom, que bom. Então, investir nessa parte sua aí pode dar bom, viu? Cara, e eu acho que até pro teu negócio, né, também é legal de você conseguir associar uma história, né? E acho que tem muitos casos reais que, na verdade, se transformam em exemplos, né? Poxa, tem um cliente que, durante a vida, né, ele tinha um resultado na empresa e nunca pensou em se posicionar na internet porque ele achava que pro nicho dele não era necessário. Mas até que um dia ele conheceu um cliente que soube, através de um amigo, Sim. que tinha postado um vídeo na internet. Falou, não, cara, eu conheço teu trabalho, mas olha, não é bem o que eu faço, mas quem faz isso é tal pessoa. Então chegou até você, através de um amigo seu que tinha se posicionado na internet. Então se você coloca ali tua cara, teu produto, talvez chegue a mais pessoas também, né? No seu Instagram, se uma pessoa te olha o seu Instagram agora, vai saber o que você faz? Cara, eu tenho mudado um pouco o Instagram. Antes era só coisa pessoal ali, né? Fotinha ali na praia, curtindo. E hoje eu tô mudando, porque eu também tô mudando minha cabeça, cara. Não vejo mais o Instagram como uma ferramenta de uso pessoal. Pra mim mudou um pouco isso, sabe? Eu acho que eu tô mudando assim, tipo, cara, agora a minha vida pessoal é o que eu vivo no dia a dia. Não é a internet mais, não é nada. Mas o meu Instagram ajuda na minha vida profissional, para as pessoas conhecerem meu trabalho, saber quem eu sou profissionalmente, né? Ainda mais agora que você está investindo em network também, né? Então, networking confraria, cara, enfim, internet é um outro canal. Internet. Então, a internet eu acho que é importante. E eu acho que, sim, hoje dá para perceber o que eu faço. Eu tenho ali uma informação, né, falando que eu ajudo a transformar a vida dos empresários e autônomos com segurança. Eu tenho postado algumas coisas de vídeo, mas eu acho que dá pra melhorar sempre. Dá pra melhorar. Repete essa frasezinha que você falou pra mim. Eu acho que eu tenho transformado a vida de profissionais, autônomos e empresários com segurança. Com segurança. A frase é boa, só na frase não dá pra entender, tá? Porque segurança às vezes é muito genérico, né? Pode... O que ele faz? Deixa eu inclusive citar assim, porque eu não confesso pra você que eu... Porque a frase em si é boa, se souber o que você faz. Se a pessoa não souber o que faz, inclusive, só vou verificar como tá lá as coisas. Aqui, ó. Ajudo, não é transforma. Ajuda autônomos e empresários a protegerem a sua renda e patrimônio com segurança. Ah, boa. Tá melhor. Protegerem a sua renda e seu patrimônio com segurança. Ajuda autônomos e empresários a protegerem sua renda e patrimônio com segurança. Aí já tá mais explícito. Já tá mais explícito. Mas tem muita coisa, cara, para acrescentar fotos mais profissionais, né? Não envolvendo só o lado pessoal, isso tem coisas para mudar. Deixa eu perguntar uma coisa, você é CLT, certo? Autônomo. Então o seu contrato aqui é como PJ. Então você pode, sempre que quiser, vender alguma coisa à parte? Posso estar atuando com outras seguradoras, não teria problema algum. Não tenho contrato de exclusividade. Que legal. E você pensa em vender algum outro produto seu mesmo? Cara, poderia ter no futuro sim uma seguradora, mas nunca pensei nisso. Eu acho que... Às vezes, não em uma seguradora, às vezes algo bem baixo que você pode atingir alguns curiosos. Assim, você falar talvez sobre uma parte do processo de vendas que seria um treinamento, né, de vendas, algo assim? Também alguma coisa, alguma habilidade que você possui tem a ver com o seu trabalho também. Um exemplo, eu tenho uma agência de edição de vídeo. Então eu posso simplesmente pegar um produto extremamente barato que eu vendo e anunciar, tipo, você thumbnail para colocar no YouTube, né, que é a capa. Eu vendo só a capa.
entende? Tem alguma coisa que você acha que consegue desenvolver para vender bem baratinho para algumas pessoas que são curiosas para saber um pouco mais sobre o seu trabalho? Seja alguma informação sobre análise, ou seja, André, vou fazer uma análise pessoal da sua vida para dar uma estimativa de quanto valeria, entende? Uhum. Mais ou menos. Sim, sim. Isso daria para fazer. Daria para fazer. A gente fala, inclusive, né, nos Estados Unidos, a reunião que a gente faz de entender o perfil de cada pessoa e saber qual é a necessidade que ela tem para poder apresentar uma solução, lá nos Estados Unidos isso é cobrado. É cobrado. Aqui no Brasil, por conta da nossa cultura ainda ser bem aquém do que seria o ideal, a gente faz esse trabalho ainda sem cobrar essa consulta. Então, o que a gente cobra é o valor do plano, a gente é comissionado por isso. Mas daria para pensar em fazer, poxa, uma consultoria sobre a sua necessidade tendo um valor baixo ali, né? Vou dar um outro exemplo de um amigo meu. Hoje em dia ele fatura muito no mercado digital. Ele fez direito. Você é formado em? Direito também. E ele não atua na área de direito, mas ele cria mapas mentais para ajudar e auxiliar os estudantes em direito a passar em alguma prova, fazer isso, fazer aquilo. Bacana, cara. Então ele tá monetizando, vendendo mapa mental. Que legal, cara. E é tipo de 40 mil para cima. Nossa, que delícia. Só com mapa mental. Que coisa boa, cara. Mapa mental é um como é que eu falo? É um atalho, né, para o conhecimento, né? Muito bom. Então, assim, você tentar ver alguma coisa que cabe no bolso de qualquer um e que seja um consumo rápido. Sim, sim. Pode ser uma boa. Dá para pensar, não tinha pensado não. Eu já vi muito isso, assim, sabe, Rodrigo? Tipo, na internet, o cara que vende, sei lá, um e-book, por exemplo. Um e-book. Um e-book às vezes tem 3 páginas, às vezes nem aprofunda nada, assim, mas tem gente que por curiosidade vai lá querer saber e acaba gerando faturamento, é isso que acaba acontecendo, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é só isso, mas tudo bem, foi só R$9. Pô, mas R$9 no universo de milhões de pessoas que estão ali na internet, né, isso pode trazer um bom faturamento. Exatamente, eu gosto muito desse low ticketing também, então eu estou criando um para estar vendendo também. Legal. Porque, assim, tem muita coisa que você tá curioso para saber e falar, só R$9, só R$17. Então você fala, se eu comprar não vai fazer diferença no meu bolso. Sim. Então é coisa que você não precisa se esforçar para vender. Só a pessoa ter um mínimo de curiosidade, ela vai querer comprar. E quando normalmente as pessoas colocam isso à venda, elas colocam na página do Instagram, né, ali, talvez para clicar com um link, e divulgando isso ou de forma orgânica, né, os contatos, ou não sei se a pessoa tem interesse também e vale a pena vender isso por tráfego, porque tráfego tem um custo, né? Tem um custo. Alto, e às vezes o produto tem um custo baixo, então não sei se... Então, para ser do tráfego pago, tem que fazer alguns testes, né, para ver até onde vale a pena. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso há tempo atrás, que ela tem uma clínica de estética, né? Ela tem uma clínica de estética? Tem. Qual que é? Chama Her Clinic Concept, ali no Cambuí. No Cambuí. Legal. E na época, quando ela conversou com uma profissional, hoje ela tem assessoria de um serviço já todo mês. Na época, quando ela conversou, ela falou, olha, eu queria ver, divulgar mais vídeos meus, fazendo tráfego pago e tal, né? Daí a moça falou, olha, bacana, vamos pensar assim. Como é que tá teu Instagram hoje? Daí foi ver, o Instagram não tinha nenhum perfil profissional ainda, né? Então ela falou assim, olha, não adianta a gente trabalhar o tráfego pago para trazer pessoas curiosas do teu vídeo, do teu atendimento e chegar na tua casa e só ver o teu lado pessoal e não poder ver quem é você profissionalmente, procedimentos que você realizou. Então a gente vai ter que fazer um trabalho antes de arrumar a casa, deixar o teu perfil mais alinhado com a tua postura profissional, para daí depois a gente conseguir ter efeito, né, de trazer uma pessoa de fora por meio do tráfego, olhando para uma casa totalmente arrumada e se interessando pelo teu serviço. E ela teve que fazer um ajuste, né, de posts, de coisas aí até fazer o tráfego. No tráfego ela foi fazendo vários testes e para ela não teve tanto resultado. Isso vai depender de serviço para serviço, de pessoa para pessoa, né, de quanto você quer investir também. E aí eu conversei com um cara também para entender, ele falou, André, tentativa e erro.
para muitas coisas que a gente tem que fazer na internet, é a mesma coisa que você vai fazer na tua vida de trabalho. Você conversa com uma pessoa, usa um argumento, percebe que ela fisgou, talvez você use o mesmo argumento achando que a outra pessoa também pode fisgar, e muitas vezes não. Depende do perfil de cada um e tal. Então você tem que ir tentando ver aquilo que faz mais sentido para um público geral. E aí, enfim, tem os filtros que você faz e tudo. Sim, com certeza. Inclusive, agora que você deu esse exemplo, eu até quero ver se eu marco uma conversa, ou até mesmo um podcast com... Ouviu falar da clínica Realize? Realize já. Nossa, a clínica Realize é conhecida, cara. Eu conheci o empresário que é dono da Realize e ele tem outras 6 unidades, cada uma em uma cidade, né? Então, com Campinas são 7. Então, às vezes, conversar com ele para ele dar umas dicas aí, né? Ouvi dizer que ele gasta em torno de 100 mil por mês em tráfego só em tráfego. Eu imagino que se eu, por exemplo, investisse no tráfego e me desse um retorno financeiro, era só escalar, né? Você investe mais, recebe mais, investe mais, recebe mais. O duro é quando você investe mais e tem essa incerteza do quanto vai ter de retorno. Exatamente. Então mas assim... É o que diz, o primeiro passo é sempre o mais difícil. É verdade, cara. Eu acho que no primeiro momento, realmente, você vai investir e você não vai conseguir ver retorno direto. Você está em uma fase de testes, né? Depois que você testou e validou e está caminhando, como um marketing também, né? Vamos pensar uma empresa que antigamente não tinha Instagram. Era só divulgação de produtos por meio de jornais, TVs, rádio, essas coisas. Você pagava e divulgava. Só que você não conseguia mensurar o efeito disso, né? Você esperava ter um retorno com aquilo, mas você não consegue ver. Deixa eu ver quanto que vai me dar de rendimento. Né? Então você fazia 2, 3 inserções no rádio. E aí vinha um cliente. E agora, se eu fizer 6 inserções, vai vir automaticamente, eu fiz o dobro. Será que vai vir o dobro de clientes? Muitas vezes não. Então, você fala, agora não está valendo a pena? Não, claro que está. Você está construindo ainda a visibilidade da tua marca. Talvez você tenha que investir por mais tempo até ter um efeito desse trabalho. Tem outros fatores nessa equação, né? Tem gente que não vê. Exato, então tem que ir testando, cara, mas acho que vai de acordo com a necessidade de cada um, assim, sabe? Eu pretendo, sim, mais pra frente fazer isso também. Ainda acho que também tô nessa fase igual a minha irmã de arrumar casa, assim, sabe? Sei. Arrumar uma casa? Não, arrumar uma casa, digo, dentro do Instagram, assim. Meu Instagram ainda continua muito pessoal, então eu venho aprimorando ele. Fazendo esses posts de vídeos, tenho colocado os destaques, daqui a pouco eu tô entrando com os feedbacks de clientes. Essa parte... Esse trabalho que você está fazendo agora é algo que você fala, pô, eu vou levar pra vida, não vou trocar. Cara, eu pretendo sim levar pra vida, né? Porque financeiramente ele é rentável, tem uma flexibilidade de horários, posso fazer o horário de trabalho que eu quiser, sou eu quem monto minha carteira de clientes, né, também. Sim. Então eu escolho os clientes que eu quero ter, então eu tenho total autonomia sobre esse trabalho. Duro seria, por exemplo, eu ter um horário fixo, ou ter um chefe que eu tenho que estar sempre, né, dando reporte para ele, ou ter, às vezes, que lidar com um cliente que eu não quero ter. Então, isso na vida, né, profissional, para quem é CLT, acontece muito. Acontece muito, né? Hoje em dia tem essa flexibilidade. Daria até a possibilidade de eu ter outro negócio, né? Então, mas sim, hoje, por enquanto, venho focando só no Prudential. Mas que legal, cara. Então tem que se esforçar aí nas redes sociais, né? Pois é, eu acho que rede social é um canal a mais, né? Não seria o único canal, não, mas não dá pra focar nas redes e deixar de lado. São quantos canais que você tem, ou que você enxerga? Cara, aqui a gente trabalha muito com prospecção. Prospecção? Né? Prospecção. E onde é que vocês fazem essa prospecção? Pode falar? Pode, claro. Cara, hoje eu acho que o principal é prospecção ativa de extração de recomendações. Nas reuniões. Recomendações. Nas reuniões a gente conversa com a pessoa falando que ela está tendo uma oportunidade que aqui no Brasil é algo raro, né? Porque ninguém busca isso por conta própria. Então a gente valoriza esse momento e fala que outras pessoas próximas, elas poderiam ter a mesma chance de ter acesso às informações antes de passar por qualquer imprevisto, mas depende da possibilidade dele dar essa oportunidade a outras pessoas. Então, se ele gostar e achar que faz sentido para ele,
seria interessante também ele dar a mesma chance e oportunidade a outras pessoas que ele gostaria de poder ajudar. Então, é meio por esse caminho. Então, esse eu acho que hoje o caminho mais importante, né, de continuidade do nosso negócio. Agora tem vários outros, poxa, networking é uma forma de você aumentar as suas conexões. E você está conseguindo resultado no network? Cara, o network ele também não apresenta, assim como o Instagram para mim, um resultado direto. Ele é um resultado indireto. Por exemplo, eu tenho muita conversa com o pessoal ali do café. Do café. Né? E toda semana eu tô conversando com alguém, já vi, tem gente tomando café aqui comigo uma vez por semana e tal. Mas não que eles tenham se tornado clientes, e nem é também o meu objetivo direto, né, que eles se tornem clientes. Eu acho que é o momento de cada um, né? Eu falo do meu trabalho, você fala do seu, e se surgir oportunidade para nós, vai ser ótimo também. Mas são pessoas que você eventualmente conhece, que podem em algum momento tocar nesse assunto, né? Cara, eu preciso dar uma pensada num seguro de vida, né? Agora que eu tenho um filho e tal, eu tenho que pensar no plano B. Você fala, opa, peraí que eu acho que o André é um cara que faria sentido para você conhecer. Então, eu teria acesso através de você às pessoas que eu nunca conheceria. Né? Exatamente. Porque se você não mantém contato com a pessoa também, ela vai esquecer de você, ou vai conhecer outro cara que também vende o seguro em vida. Exato. E aí eu falo muito de parcerias, né, cara? Porque eu acho que todo mundo pode sair ganhando nessa história, né? Por exemplo, um cliente que vem através de você, vai ser bom para ele, primeiramente, porque ele está protegido, e é esse o papel do nosso trabalho, né? Difundir essa informação e garantir essa tranquilidade, mas pode ser bom para nós também, porque claro que a gente vive e depende financeiramente desses contratos, né? Mas, poxa, você que indicou, né? Você deu a oportunidade de eu ter acesso a esse trabalho, a esse contrato. Então, eu também por gratidão e por parceria, reconheço isso, né? Então, eu acho que todo mundo ganha. Então, eu acabo ganhando porque outras pessoas também ganham comigo. Então acho que a parceria vai muito... Fundamental, né? Vai muito além da questão financeira. Eu acho que é de crescimento assim mesmo, né? Como se a gente fosse um sócio de uma empresa. Sim. Cara, ó, putz, André, fiz uma prospecção ali pra você, cara. Deu certo? Deu certo. Ó, inclusive tá aqui o nosso retorno. Isso é muito legal, cara. Bacana mesmo. Inclusive, se alguém quiser um seguro em vida aí, já tem uma recomendação. Com certeza. Pode contar comigo e eu espero também que as pessoas possam contar com você. Tem aquele cara lá que você estava conversando? Exatamente. Quem que é? Então, eu fico muito feliz porque no meu Instagram agora eu estou trabalhando minha marca pessoal, que não tem a ver com agência de vídeo. Então, nessa marca pessoal, eu estou mostrando a vida de um empresário que conhece pessoas. Então, eu estou sempre tirando foto com as pessoas e tem gente que me manda mensagem e fala: pô, eu gostei da área de atuação desse cara, você me recomenda? Ele é gente boa? Então eu acabo respondendo falando, não, ele é gente boa, se quiser eu apresento vocês. Então eu já tô tendo esse retorno mesmo, que legal, cara. Mesmo estando trabalhando minha marca pessoal há menos de um mês, né? Então pra mim tá sendo... Cara, isso é bacana. Seria um bom nicho de trabalho, se parar pra pensar. Então, né? Você fala assim, olha, cara, meu trabalho que é conhecer profissionais e dar essa visibilidade a eles para que eu seja um canal de conexão entre você, interessado nesse serviço, e a pessoa que está oferecendo esse serviço. E você firmando a parceria com todos eles, né? Teoricamente, isso vai te dar um retorno. Cara, aí aqui tem depois isso em off, porque